ele está numa crise única, e da qual não sabemos qual é o desfecho. Tem alguém aqui que sabe porque vive isso integralmente, a sua vida inteira, no sentido de alertar, fazer, mostrar. Ele é o nosso maior mesmo, cientista climático, trabalha em função disso e luta que nem um desesperado para poder comunicar isso no Brasil e no mundo. Eu queria, acabamos a COP26 agora, e eu queria que esse grande homem mesmo, grande cientista, e um orgulho também que a gente tem no país, falasse, na opinião dele, qual é o nosso destino e o que pode ser feito. Com vocês, Carlos Nobre. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Também é um evento muito importante. Já ouvimos o Frei Beto colocar a urgência de atacarmos a questão da fome. E quando a gente pensa em segurança alimentar, é essencial nós enxergarmos a ligação que as transformações que nós humanos temos causado na Terra, na biodiversidade e particularmente no clima, trazem um enorme risco à segurança alimentar. Além de outros pontos que o Frei Beto já trouxe, que têm a ver com o modelo capitalista que o mundo se desenvolve há mais de um século, e que coloca um grande percentual da população mundial em enorme risco alimentar. Mas eu vou tocar mais no assunto da segurança alimentar em relação às mudanças climáticas. O primeiro ponto a mencionar para vocês é que não é um exagero dizer que nós estamos agora, no século XXI, enfrentando o maior desafio que a humanidade já enfrentou. O maior desafio, pelo menos, desde a época das civilizações. Nós só avançamos com civilizações devido a estarmos, há 11 mil anos, numa época geológica chamada Holoceno, que foi das mais estáveis, de fato a mais estável desde que existem humanos, Homo sapiens, 250 mil anos na história climática do planeta. Essa estabilidade do Holoceno, com uma pequena variação de temperatura nesses quase 11 mil anos, foi o que permitiu o surgimento da agricultura. Antes do Holoceno, eram pescadores, caçadores e coletores. O Holoceno, essa estabilidade climática, fez com que vários humanos perseguissem um modo de cultivo. E aí começou a haver uma concentração de agricultores e liberação de muitos outros que criaram civilizações, outras atividades humanas, principalmente nos últimos 6 mil anos. Só que as nossas atividades pós-revolução industrial, com a queima dos combustíveis fósseis, começando isso no final do século XVIII, mas principalmente a partir de 1850, elas colocaram um risco muito grande que hoje é muito conhecido e a ciência já mostra esse risco com todas as letras e o enorme impacto que isso possa ter no futuro do planeta. A ciência vem apontando isso já há muitas décadas. De fato, desde o final do século XIX, o famoso cientista Arrhenius, da tabela periódica, ele já
foi o primeiro que falou: se dobrarmos a concentração do gás carbônico na atmosfera, a temperatura subiria 5 graus. Mas nos últimos 30 anos a ciência avançou muito e coloca com toda clareza os riscos, principalmente através dos trabalhos do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do IPCC, que em agosto lançou o seu último relatório, mostrando que todos essas anomalias, esses extremos climáticos que nós estamos vivendo hoje, eles são advindos das mudanças que nós fizemos no clima do planeta. Nós já aumentamos a concentração do gás carbônico em 50% em relação ao período pré-industrial, a concentração do metano em 150% e vários outros gases do efeito estufa. Nós estamos aquecendo o planeta numa velocidade que não acontece há 30 milhões de anos. E, portanto, é muito importante, como a ciência tem mostrado, e a Convenção Climática, as COPs, procura avançar todos os anos. Nós temos que fugir dessa trajetória é quase um eco-suicídio planetário. E eu vou dizer por quê. Porque há limites absolutos. Por mais que seja muito importante também desenvolver uma agricultura mais resiliente, e há inúmeros esforços mundiais de pesquisa, de ciência, para desenvolver, aplicar, implementar uma agricultura mais resiliente, essas mudanças que já se tornaram irreversíveis. Mas há limites absolutos. E o mais simples de explicar para vocês é que uma folha, a célula dentro da folha onde ocorre a fotossíntese, que é o estômago, não ocorre a fotossíntese quando a temperatura da folha passa de 43 graus. Se nós não controlarmos, se nós não reduzirmos as emissões, se nós deixarmos o planeta continuar aquecendo, praticamente vai desaparecer a produção, o funcionamento da biosfera nos trópicos, nos lugares muito quentes, no verão mesmo de latitudes médias, porque a maior parte do tempo a temperatura estará acima de 43 graus. E esse limite, ele também existe para inúmeros produtos da agricultura, principalmente do agronegócio. Por exemplo, 42 graus, temperatura máxima para o milho e arroz, 40 graus, girassol e algodão, 35 batata, feijão, soja e cana-de-açúcar, 34 café e 30 trigo. Então, o Brasil, que é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, como o Frei Beto já citou, nós somos um país tropical. Se nós não tivermos sucesso em atingir os objetivos do Acordo de Paris, que foram revigorados semana passada, semana retrasada, em Glasgow, na COP26, que é não deixar a temperatura passar de 1,5 graus. Temperatura média nos continentes, esse número chega em 1,7, 2 graus. Nós já aquecemos o planeta a 1,1 a 1,2 graus. Então, é uma janela super estreita que nós temos. E a COP26 também colocou que nós precisamos reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em 50% até 2030, em relação às emissões atuais, 2019 e 2021. 2020, a pandemia fez uma queda de 7% nas emissões globais. Esse é o maior desafio, eu pelo menos considero esse o maior desafio que a humanidade tem que enfrentar. E nós, cientistas, saímos de Glasgow um pouco desapontados, porque por mais que esses objetivos tenham sido colocados com clareza, mas as ações, as implementações efetivas de redução das emissões, quase 70% das emissões são queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, sistemas de geração elétrica, veículos, não
a COP26 ela não colocou nenhuma trajetória realmente factível de alcançar esse objetivo, que eu reitero mais uma vez, o maior desafio que a humanidade já enfrentou essa década, é reduzir em 50% as emissões dos gases de efeito estufa. E porque nós temos que mudar todo o sistema de geração de energia, nós temos que mudar todo o sistema de produção de alimentos. 30% das emissões globais desses gases vêm da produção de alimentos, da agricultura, principalmente a grande agricultura do agronegócio. E esse é um enorme desafio, Nos parece difícil de atingir se nós não tivermos uma mudança disruptiva, muito motivada de baixo para cima, da sociedade para o setor econômico, da sociedade para o setor político. E é o que nós vimos na COP26. Nós vimos aquele movimento dos jovens, dos indígenas, de todos os povos originais, até representação de países vulneráveis, principalmente dos jovens, fora da COP, né? Eles estavam nas ruas de Glasgow se manifestando. Nós temos que fazer essa voz chegar e modificar o sistema econômico. E eu vou finalizando dizendo um pouquinho aqui do Brasil. Nos últimos 6 anos, nós já tivemos uma diminuição de 28% na produção agrícola de commodities, soja e milho, nessa região da transição do Cerrado para a Amazônia, do Mato Grosso até o Cerrado, no Piauí, no oeste da Bahia, no Tocantins e no Maranhão. 28% na queda da produção de soja e milho. Só para dar um dado para vocês de que isso já é uma realidade. E um outro dado que eu quero dizer para vocês é ondas de calor, só para dar um número para vocês sentirem quão sério é o problema. Nós já temos hoje 2,8 vezes mais ondas de calor que no final do século XIX acontecia uma vez por década. E já temos 8,6 vezes mais ondas de calor do que acontecia uma vez a cada 50 anos. Já praticamente uma onda de calor que acontecia uma vez a cada 50 anos está acontecendo uma vez por década hoje. E isso tem um impacto enorme na produção de alimentos. Então, não há muito como escolher. Os compromissos do Acordo de Paris, da COP26, durante a COP26, eles nos colocam numa trajetória entre 2,4 e 2,7 graus de aumento. E nessas trajetórias, nós estamos falando em 6 vezes mais ondas de calor, que aconteceria uma vez por década no final do século XIX. Então, isso coloca em enorme risco global, e principalmente nos países tropicais, a produção de alimentos. Então, é um dos mais importantes objetivos, nós preservarmos a produção de alimentos, preservarmos as condições ambientais, as condições climáticas para a garantia da produção de alimentos. Porque, como eu mencionei, há limites absolutos de adaptação. Não é possível desenvolver uma agricultura que se adapte a ondas de calor frequentes, a ondas de seca. E isso nós temos visto no Brasil. 2021, a maior seca histórica do centro-oeste e do sudeste. 2020, o ano mais quente no centro-oeste e no sudeste. E todos esses extremos que vêm acontecendo no Brasil, em várias partes do Brasil. Portanto, eu finalizo dizendo da importância que é fazer a agricultura global, e principalmente a agricultura de países como o Brasil, em vez de se tornar um grande inimigo, 70% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil vem da agricultura e do desmatamento, 70% da emissão de metano do Brasil vem do gado. Nós precisamos inverter essa lógica ilógica e tornar a agricultura, e 30%, como eu mencionei, das emissões globais dos gases vem da agricultura global, aqui no Brasil 70%, e quase 50% são os desmatamentos da Amazônia e do Cerrado. Nós precisamos realmente inverter rapidamente, de forma disruptiva. E para isso,
e é um pouco o objetivo desse encontro, é, de fato, implementar numa velocidade que nunca foi feito a agricultura regenerativa. Valorizar muito mais a agricultura familiar, que já é mais naturalmente uma agricultura regenerativa, mas, de fato, implementar uma agricultura regenerativa, uma agricultura que ela esteja entremeada pelos biomas naturais, pela Mata Atlântica aqui nessa região, pelo bioma cerrado no centro-oeste, pela floresta amazônica no norte. É totalmente factível. A ciência já mostra que essa agricultura regenerativa ela é muito mais resiliente, ela é muito mais produtiva e, inclusive, é mais lucrativa. Então, esse é o desafio que eu coloco para que nós possamos refletir. Nós temos que fazer o Brasil inverter de ser um grande país emissor de gás de efeito de estufa, nós somos o 4º ou 5º maior emissor. Historicamente, nós somos o 4º maior emissor, depois de China, Estados Unidos, Índia e Brasil, e 80% dessas emissões históricas do Brasil desde 1850 são desmatamento, da Mata Atlântica, da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, do Pampa, da Caatinga. Então, esse é o grande desafio e o Brasil deveria ter o desejo político e o desejo da sociedade de vencermos esse desafio, de sermos um país liderando essa agricultura regenerativa em termos mundiais. Muitíssimo obrigado.